Eu quero mais uma vez dizer ao Senado e ao Brasil que nos ouve e nos vê. Eu estou a cavalheiro, senhor presidente, para falar sobre o senador Marcos Duval. Ele não é meu amigo, ele não é meu aliado político, ele é um senador do meu estado que disputou a eleição 18, em que eu estava no processo de a eleição de Jair Bolsonaro, nem nos conhecemos. Eu fui vê-lo pela primeira vez aqui no Senado, 2 anos depois, quando aqui estive. O senador Marcos Duval não foi nomeado. Ele foi votado pelo povo do estado do Espírito Santo e uma vez senador, goste eu dele ou não, gostem os senhores dele ou não, tenha empatia ou antipatia dele. Mas aqui, a Constituição Federal não pode ser violada. Existem preceitos constitucionais a serem respeitados. Como que um senador, ele não tinha um nome na Interpol, ele não foi barrado pela Polícia Federal ao entrar nos Estados Unidos, nem sair, e nem para entrar, e nem para voltar. A tornozeleira foi mandada colocar nele após a volta. Ele nunca foi impedido disso, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o problema é que o Brasil tem um ditador chamado Alexandre de Moraes, que já devia ter sido impeachmentado, esse desgraçado, esse demônio. Agora, a Constituição, você goste ou não. Eu posso não gostar do senador Exalci, posso não gostar de Rogério Correia, posso não gostar de Marco Duval. Agora, a violação da Constituição, não. O artigo 53 o ampara. O artigo 53 diz que o senador Exalci, que o senador Rogério, que o senador Davi Alcolumbre, que Magno Malta, que o Marcos Duval está amparado, seguro, no artigo 53, que ampara esse cidadão enquanto senador da República. Não tem senador de primeira classe, de segunda classe ou de terceira classe. Ele é senador, como Vossa Excelência, como eu e todos os outros que estão aqui. Mas, presidente, ao mesmo tempo que eu lhe parabenizo por essa atitude concreta na cultura da paz, eu preciso lhe fazer um apelo. Um apelo porque a gente começou essa sessão falando de autoridade, que nós vamos ter que deliberar aqui. E tem uma autoridade, colega seu, chamado Marcos Duval, que está sendo torturado de forma escancarada, exposta, algo que ninguém nunca viu no mundo que está acontecendo com esse cidadão aqui. Eu quero cumprimentar seu pai, Humberto, que não pôde ver o filho enquanto nós estávamos com os pais que ainda estão na terra, com os nossos filhos. Esse nosso colega não pôde ver nem o seu pai, nem a sua filha, por uma decisão covarde do tirano Alexandre de Moraes. E o Senado tem o dever, colegas senadores, não é favor. E aqui independe de direita, de esquerda, de centro, por favor, tem o dever de defender, mesmo que a gente discorde de algumas opiniões do Marco Duval, e eu tenho opiniões divergentes dele, da forma inclusive, mas as decisões são totalmente ilegais. Senadora Daniela, ele não tem nenhuma denúncia, acredite, ele não tem 0 de condenação, não existe julgamento. Esse homem, esse cidadão, ele citou o exemplo de 400 anos que ele levaria para pagar a multa que o Alexandre de Moraes, da cabeça dele, deu 50 milhões. Tem um corrupto no Brasil com 400 anos de condenação, ex-governador do Rio de Janeiro, que está solto, está curtindo a sua mansão. Ele vai ter que pedir, se duvidar, autorização ao Moraes, só falta isso, para ir da sala dele para o banheiro. É a única coisa que está faltando. Ele não tem Pix mais, ele não pode receber doação para comprar alimento, ele não pode pegar um Uber, ele não pode ter o iFood, é verdade. Ele não tem dinheiro do salário dele, ele não tem a verba do gabinete, que é algo do Senado, não é do STF. Isso é um desrespeito, não é a ele não. A desmoralização não é a esse cidadão brasileiro. A humilhação não é a Marcos Duval, a humilhação é ao senhor, presidente dessa casa, a humilhação é a mim, a humilhação é a todos os cidadãos dignos que colocaram seu nome para receber o voto popular. Um ministro que não teve um voto, fazer uma violação de direitos humanos,
ridícula, vergonhosa. A gente não pode se calar com relação a isso. Eu espero que o senhor use a amizade que o senhor tem com o ministro Alexandre de Moraes. Nessas horas é bom deixar de lado qualquer tipo de conflito, senador, presidente Davi Alcolumbre. Colocar, inclusive, se for o seu vice-presidente, para tratar de tirar essas medidas arbitrárias contra Marcos Duval e liberar o pedido de impeachment, que o senhor está no seu colo, a solução do Brasil. 41 senadores assinaram o pedido de impeachment, nunca nós conseguimos isso. O senhor tem a chave para evitar que o Brasil receba sanções, receba mais taxações absurdas do que já tem. Está no colo do senhor e nós vamos lhe apoiar pelo impeachment do violador contumaz global de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes. Não tem mais clima para esse ministro continuar no Brasil. Nós temos o dever de fazer o nosso trabalho e dar a ampla defesa, o contraditório, algo que ele não dá para os seus perseguidos. Eu não sei se o senhor viu o vazamento da Vaza Toga, que o senador Amin trouxe para a gente uma CPI, que mostra que nem os auxiliares do Alexandre de Moraes aguentam mais, psicologicamente. Tu imagina, Portinho, os perseguidos dele. Muito obrigado, senhor presidente. O caso do Marcos Duval é muito sério, porque só no caso do Marcos Duval ele reúne em si diversas violações da ordem legal e da ordem constitucional. Lá tem violação de prerrogativas parlamentares. E muitos aqui podem pensar, mas não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, ele deve ter falado alguma besteira. Eu não vou nem entrar no mérito, porque, na verdade, ninguém aqui sabe nem do que ele está sendo acusado. Ah, eu lembro que tinha alguma coisa lá atrás, o que era com Alexandre de Moraes? Ninguém sabe. Duvido alguém desafio que venha aqui e diga do que ele está sendo acusado. Por uma razão simples. Não há acusação. A acusação do tipo formal chama-se denúncia. Não há oferecimento de denúncia. E o sujeito, que é um parlamentar eleito pelo seu Estado, sofre até aqui toda forma, toda sorte de perseguição e de restrição às suas liberdades e às suas prerrogativas como parlamentar. Tem censura prévia. Nem os laptops ele pode ter, não pode ter um computador. Como é que o parlamentar vai exercer o seu mistério que o povo lhe demanda do Espírito Santo se ele não pode ter acesso a um computador, a um aparelho celular? Não pode, estar na decisão do Moraes. Ele não pode usar agentes. Isso é censura. E a gente não sabe nem do quê, nem de onde veio, por quê, porque não tem denúncia. O estado de exceção que se implantou no país, ele está configurado. Só no caso Marcos Duval já é possível. Vê toda a sorte. Ele tem bloqueio do seu salário. O STJ acabou de decidir até 40 salários mínimos. Não pode ter bloqueio de ninguém, nenhum trabalhador. E ele está tendo bloqueio. O STJ decidiu há poucas semanas isso, que já vinha numa construção jurisprudencial. Ele não tem verba de gabinete. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem! A verba do gabinete é de todos nós, porque é do Senado Federal, não é dele. Ele não pode gastar com ele. Ele tem que prestar conta e o que ele não gastar é devolvido ao orçamento do Senado. Veio o Judiciário, que já esmaga o Poder Legislativo, e meteu a mão no pote, meteu a mão na verba de gabinete. Eu vou para dizer que eu e o senador Girão preparamos hoje um pedido de impeachment, o senador Marcos Duval, que não sabe, só sobre o seu caso. Tem ali pelo menos umas 6 ou 7 violações à norma constitucional e à norma legal por parte do ministro Alexandre de Moraes. Meus colegas de partido, o senador Rogério Marinho e o senador Flávio, pediram para eu segurar, porque tem um outro pedido de impeachment. Eu vim hoje ao plenário conversar com eles. Não dá para segurar. E quantos pedidos de impeachment tiverem por quantas violações com objeto distinto, em algum momento, senhor presidente, vai ter que unir tudo, mandar para a consultoria, como o senhor se comprometeu, e ela vai avaliar. Pode ser que um caia, o outro persista, na avaliação prévia. Nós não podemos admitir. Esse é o Senado Federal. E não há acusação. Fiz questão de fazer uso da palavra nesse momento, em face do pronunciamento que fez o nosso colega, o senador Marcos Duval. Veja, Vossa Excelência, que o tema que foi colocado na tribuna do Senado hoje é um tema que não é um tema dos amigos, não é um tema dos aliados.
é um tema de senadores da República que sabe compreender qual é a extensão da responsabilidade que repousa sobre os ombros de cada um. E prova disso foi o que eu vi nesse plenário, e conhecendo as diferenças regionais no âmbito da política local, ver aqui o senador Marcos do Val numa tribuna e o eminente senador Magno Malta fazendo aqui, dando o seu testemunho. Não são aliados políticos, não são pessoas que gozam de uma amizade, mas o que está em jogo nesse momento é a credibilidade do Senado Federal, é a imagem do Senado Federal. E o que está acontecendo com o senador Marcos do Val diminui o Senado da República, diminui o Senado Federal. Dizer que o fato de colocar uma tornozeleira eletrônica num senador da República é algo que não interfere na atividade parlamentar, primeiro que ao fazê-lo, isso atenta contra a dignidade do parlamento. Todavia, a decisão em si, ela não se limita, senador Irã, ao fato da fixação de uma tornozeleira eletrônica. Também determina medidas proibitivas. Ele tem horário para chegar em casa e tem horário para sair de casa. Final de semana preso. Final de semana dentro de casa. Feriado dentro de casa. Traduzindo, se trata de uma prisão, senador Márcio Bittar. Pode querer dar qualquer outro nome, mas isso é prisão. Quando você está condicionado a algum comportamento, a alguma limitação no seu direito de ir e vir, isso significa restrição de liberdade. E tecnicamente, restrição de liberdade é o quê? Restrição de liberdade não é o mesmo que prisão, senador Wilder? Restrição de liberdade é prisão. Alguém determina a colocação de tornozeleira, determina prisão em horários determinados, e o Senado Federal tem que aceitar como natural, como normal. Restrição de liberdade diversa da prisão? Não, é prisão. Senhor presidente, o exercício do mandato parlamentar não se limita em votar no plenário do Senado Federal. O exercício do mandato parlamentar não se limita às funções de plenário. Não se limita a isso. As tarefas que um parlamentar cumpre no Estado, visitando as suas bases, conversando com a comunidade, é parte da atividade parlamentar. E aí o precedente criado pelo próprio relator dessa matéria é de uma extensão clara e cristalina. Se atingir o mandato parlamentar, o Senado Federal deverá ser ouvido para determinar se mantém ou se revoga a ordem de prisão. Então, senhor presidente, eu, com todo o respeito que tenho aos meus colegas, mas eu entendo que nesse momento é o Senado Federal que está sendo atacado. Se o caso do senador Marcos do Val merece algum tipo de reprimenda, encaminhe o caso ao Conselho de Ética como lá está, e depois que submeta aos pares para apreciação, mas não pode e colocar simplesmente um senador de menor estatura dentro do Senado Federal. Isso é uma agressão ao Senado, isso é uma agressão ao Estado do Espírito Santo. Aqui vários senadores vieram à tribuna, falaram aqui do plenário, em solidariedade ao senador Marcos do Val. Veja, vários aqui têm diferença com o senador, mas o privilégio é da instituição, da separação dos poderes, da Constituição brasileira, do respeito ao mandato popular. Mandato popular que é o cerne, a espinha dorsal e a base da nossa democracia. Peço a Vossa Excelência, que preside o Congresso Nacional, que não fiquemos inertes. Escutei de Vossa Excelência semana passada que ingressaria com uma ação pedindo que fossem levantadas essas medidas cautelares impostas ao senador Marcos do Val. Aqui foi colocado por vários quais são essas medidas. Talvez a mais gravosa é aquela que agride de morte a democracia, porque nós aqui somos a Casa da Federação. Os 3 senadores de cada estado da Federação representam uma unidade da Federação Brasileira do país.
e você impedir que este representante vá ao seu estado, conversar com seus eleitores, receber a orientação, a própria reivindicação daqueles que o elegeram, tolhê-lo na sua liberdade de forma parcial, constrangê-lo com uma tornozeleira, retirar os seus meios de provisão de alimentos, invadir inclusive a condição dos recursos oriundos do financiamento do seu gabinete. Não me parece apenas medidas que seriam técnicas ou judiciais, me parece mais uma vindita, senhor senador, senhor presidente. E essa vindita que recai sobre o indivíduo tem um simbolismo, porque esse indivíduo é um senador da República. E peço a atenção do senador presidente dessa casa, o senador decano, né, o mais experiente, Marcelo. Eu escutei de Vossa Excelência semana passada que ingressaria com uma ação para levantar essas ações. Eu, particularmente, não fui instado a me pronunciar naquele momento, mas acho, senhor presidente, e digo aqui de público, que melhor faríamos se aplicássemos a Constituição e colocássemos para que o plenário decidisse se as ações que foram impetradas contra o senador Marcos do Val merecem o respaldo desse parlamento. Nos daríamos o respeito. Mas Vossa Excelência fala, e eu escutei atentamente, que é importante buscar consensos, transigir, negociar, tentar apaziguar, buscar com que aqueles que pensam diferente tenham uma possibilidade de se pronunciar. Mas eu digo a Vossa Excelência que é urgente que nós tenhamos alguma explicação ou alguma decisão em relação a essa situação, que, volto a repetir, não é um problema do senador Marcos do Val, é um problema desta instituição, e que a cada recuo que nós damos, isso fere de morte o equilíbrio entre os poderes e fere a democracia brasileira. Eu sou testemunha de defesa porque não houve divulgação de documento sigiloso, como é imputada na denúncia, que está aqui na minha mão. O primeiro quesito é de que o senador Marcos do Val divulgou um documento sigiloso. Isso não é verdade. E o processo está aberto no Conselho de Ética. Então eu quero tornar público que eu sou testemunha de defesa, sou solidário e tal fato não ocorreu. Mas tem inclusive a manifestação da advocacia a respeito do assunto. Eu estou aqui para dizer, não houve divulgação de documento sigiloso e, como testemunha, eu tenho um dever pessoal de dizer em público o que eu falei ontem. Eu não acredito que Vossa Excelência tenha dito, eu não acredito, tenho apreço pessoal pelo senhor, o respeito como presidente da casa. Não acredito que Vossa Excelência tenha dito aquela frase que foi espalhada pela imprensa, ou por parte da imprensa, de que nem com 80 assinaturas o senhor daria curso a um pedido de impeachment. Eu não acredito nisso, porque o senhor é um democrata e jamais diria isso em caráter absolutista.